Tá, deixa eu só subir um pouquinho. Tá bem na parte que ele ainda tá voltando, tá no navio voltando lá do encontro com o. Ia dizer faraó, não. Faraó não, sultão. Eu vou ler. Certa madrugada em que o céu parecia mais próximo do mar, as estrelas faiscavam como se fossem vivas, e a lua derramava sua claridade nas águas frias. O navio parou sem que se entendesse o porquê. Os ventos eram favoráveis, não havia recifes no lugar e a profundidade das águas era enorme. O mar gemia como se estivesse carregando um peso descomunal, mas o navio não se movia. Contudo, o chefe do grande barco não se desesperou, deixando para o amanhecer as providências que deveriam ser tomadas. Quando a estrela de quinta grandeza fez do mar um espelho a refletir brandas claridades, todos se movimentaram para encontrar a causa do fenômeno. Mergulhadores trabalharam em todas as direções sem proveito. Aparentemente nada acontecera, mas o navio não deslizava sobre as águas. Esperavam por várias horas e nada acontecia. Estava mesmo preso, ninguém sabia em que, mesmo os mais experimentados navegadores. Várias teorias foram aplicadas. As velas foram içadas a todo pano, e o navio permanecia parado no mesmo lugar. O comandante lembrou-se de procurar Frei Francisco, esperando que ele interviesse com seus poderes espirituais. Mas quando chegou à sua câmara de repouso, encontrou-o em êxtase, pálido como cera, e seu discípulo ao lado lendo trechos do Evangelho. O comandante do barco saiu mansamente explicando à tripulação com muita calma que Francisco estava em oração para solucionar o caso. Depois de algumas horas apareceu o pai Francisco dizendo para o comandante: "Vamos, meu filho, vamos embora. Jesus segue à frente." E um forte vento abalou o navio, fazendo deslizar no grande lençol de águas. Com mais algumas semanas, o navio ancorava no porto de Veneza. Francisco, ansioso por pisar em terra para o trabalho urgente do Evangelho, deu graças a Deus por chegar. Partiu para várias cidades e em todas elas operou fenômenos que o espaço não nos permite revelar. Francisco percorreu Pádua, Bérgamo, Brécia, Mântua e outras cidades, deixando em todas elas as marcas da sua santidade e do seu poder espiritual, renovando os velhos conceitos pregados pelos sacerdotes que visavam mais o bem-estar próprio do que mesmo a paz dos seus semelhantes. Pai Francisco voltou do Egito um pouco doente, contudo não reclamava. O seu ambiente individual era o mesmo, ou talvez melhor, por ter recolhido muitas experiências acerca da vida. A temperatura do continente que visitara era incômoda e nociva para os europeus. O sol escaldante atingira Francisco principalmente na vista, cuja claridade em demasia lesou-lhe a visão, não acostumada a essa luz intensa. Tinha uma organização fisiológica franzina, órgãos muito sensíveis e por vezes alimentava-se pouco, dado que era prolongados jejuns, ainda que por dentro, no cerne da vida, fosse um forte pela própria natureza do espírito. Era a força de Deus ostentada no seu coração e transmutada em campo de energia, dando-lhe sustentação para acudir ao chamado do Divino Mestre quando determinou: "É necessário que fiques até que eu volte." O Poverello volta a Assis, onde fora implantado o coração da comunidade franciscana.
tendo por ciúncula como a Igreja Mãe e o Rancho de Luz como universidade de aprendizado mais profundo sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A notícia da chegada de Francisco espalhou-se como um raio. Todos foram visitá-lo com alegria. Os frades de todas as localidades, quando souberam de seu regresso, foram até ele para refazer suas forças, gastas nas lutas com as incompreensões humanas. Muitos deles já tinham entregado as próprias vidas, selando a força do Evangelho no coração dos que sofriam. Eram conscientes da vida que continua em toda parte e sabiam que o Espírito sobreexiste ao corpo. Tanto o Pai Francisco como seus companheiros conheciam por experiência o intercâmbio com aqueles que vulgarmente se chamam de mortos, e os assuntos mais profundos de que o Evangelho é portador eram ventilados somente entre eles, porque a massa não estava preparada para conhecê-los na totalidade de sua claridade espiritual. A verdade, em determinados casos, precisa ser velada. A luz, quando muito forte, pode cegar as criaturas. Foram várias semanas de festa pelo regresso de Pai Francisco. Todos queriam saber sobre os acontecimentos verificados nos lugares por ele percorridos. Ele, por sua vez, tinha grande interesse em saber como andavam as atividades dos frades, por onde demandaram em pregações na solidificação da boa nova do Cristo. Não obstante, ninguém ficava parado. As conversações eram desenvolvidas à noite, pois o dia era destinado a trabalhos de variada ordem, cuja filosofia era o maior empenho da comunidade. A renúncia à palavra servir eram a senha de luz a ampliar os caminhos do coração. Francisco sentia saudades de alguém que ainda não vira depois de sua chegada. Clara sentia igualmente um aperto no coração, com a falta de seu pai espiritual. Em uma acolhedora manhã, em que o disco solar parecia um carro de fogo na sua viagem costumeira, adentrou Clara acompanhada de várias irmãs em Cristo, em busca de Pai Francisco, a fim de novamente abastecer seu coração de luz. Quando o viu, os sentimentos não suportaram. Faltou-lhe a voz, os olhos se fecharam e a emoção fê-la sentar-se. Somente os sentimentos de amor vibravam no coração e na mente da Santa de Assis. Francisco ergueu-a sorrindo diante da alegria dos frades presentes. Tomou-lhe as mãos e falou com carinho e afeto, que identificam os espíritos afins, onde o verbo busca entonações que somente o coração pode guardar. Clara, minha filha, que Deus te abençoe, hoje e na eternidade. Imensa é a alegria que sinto neste momento, de vê-la junto às irmãs em Cristo. Peço-te licença para beijar tuas operosas mãos, que sei, têm servido de instrumento para que a Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, trabalhe em favor de todas as mães do mundo e de todas as criaturas de Deus. Como estás sabendo, portar-te diante dos compromissos assumidos ante a tua consciência, com presença de Deus, nosso Pai. E isso, para mim, é uma grande felicidade. Por onde passo, tenho tido notícias do teu trabalho, que algumas vezes chegam aos meus ouvidos pela espontaneidade das coisas. De outras vezes, porque pergunto por ti, e sinto paz em saber da tua felicidade. Tive notícias de tua mãe, da decisão que tomou, e de tuas irmãs carnais. Estou a par do destino que tomaram minha mãe e Fole. Tudo isso em conjunto
é o próprio céu, procurando doar-me paz e a me falar que existe a felicidade. Como é bom te ver, Clara. Tua presença me faz recordar um passado que permanece vivo em meu coração e nele ficará para sempre. Notava-se que as auras de Francisco e de Clara transfundiam-se em uma simbiose divina, ajustando-se como um serviço do amor. O braço direito de Francisco descia como por encanto da própria natureza, uma projeção de luz de variada tonalidade, a espraiar-se em todo o metabolismo de Clara, circulando no centro de força daquela mulher grandiosa e lhe trazendo ao coração maior emoção espiritual que o puro amor pode ofertar. Também dela se projetava uma corrente fecundante que era absorvida pelo braço esquerdo de Francisco, em volumosa expressão, onde as cores desafiavam a quem tentasse catalogá-las, viajando pelas vias invisíveis de seu corpo, tendo o mesmo destino das energias captadas por ela, revitalizando seus centros de força para o trabalho da disseminação da boa nova do reino de Deus. Acenderam-se em Francisco todos os seus pontos sensíveis à luz e, visto pelos olhos espirituais, poder-se-ia dizer que se encontravam nas sombras da terra duas estrelas. Naquele dia conversaram por horas a fio, trocando ideias e estabelecendo planos para o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos por ambos. Cercados pelos discípulos e confreiras que ali desfrutavam o amor do mais puro que se pode encontrar, cantaram hinos de louvor à grande vida que sustenta a todos. Em dado momento, o santo de Assis olhou para Clara com as lágrimas umedecendo seu rosto seráfico e disse com emoção: Clara, o meu peito é uma gávea que te prende. Dentro dele bate o teu coração em mim. Não precisava mais palavras para selar o amor espiritual entre duas criaturas como aquela manifestação de carinho e de fraternidade elevada, em cujo calor Francisco secava as próprias lágrimas, beijando as mãos de Clara como beijasse a sua alma que irradiava na mesma dimensão. Clara, ofuscada com a presença de Pai Francisco e com o que sentiu e viu, a sua boca serviu de instrumento a uma força maior e falou refletindo todos os sentimentos para com Francisco Assis, sem se esquecer de sua mãe, que igualmente amava. O poverello disse: Francisco, mamãe muito te quer e abençoa a tua vida em sua vida, lendo-te a paz no meu amor. Dar-te-ei meu coração, que já é teu. Dar-me-ás o teu, que já era meu, por herança do passado do Senhor. Por força do amor sem barreiras, que as condições físicas poderiam impedir, abraçaram-se eternamente os dois filhos de Deus, como dois companheiros em Cristo, sob as palmas dos que assistiam àquele espetáculo de luz, onde a lei de Deus era o ambiente da vida. O sacrifício nas horas apropriadas constitui força propulsora para o progresso e a unidade do bem para a paz das criaturas. Quando chegaram à casa dos portugueses, as relíquias dos frades torturados em Marrocos pela palavra do Evangelho, que estavam pregando e vivendo, houve um abalo de sentimentos, do qual nasceu um franciscano de nome Fernando de Bulhões, que já vestia a túnica branca da Ordem dos Agostinianos. Em pleno fulgor das suas forças físicas e espirituais, gozava entre as ovelhas que os céus tinham lhe confiado, vida amena e cômoda posição.
Fernando nascera em Lisboa, cidade que na época se apresentava entre grandes do mundo. Ao ver aquele quadro que trazia admiração e revolta ao povo, sentiu no coração outro coração pulsando, a lhe convidar para participar do grande empenho do Evangelho, se não em Portugal, mas em todo o mundo. Parecia que os céus tinham colocado em sua boca uma estrela para filtrar as palavras que saíssem do seu coração. Fernando assistiu ao cortejo dos restos santos dos frades menores, e uma carruagem de luxo os acompanhava, conduzindo a mulher de Afonso II, que derramou lágrimas em fervorosos pêsames por aqueles valentes homens que lutaram até a morte por Cristo e fizeram o mesmo pela humanidade. E dentro da igreja de Santa Cruz, orando e meditando sobre os acontecimentos, sentiu ele algo confortando o coração. Em silêncio, ajoelhou-se onde estava com o semblante figurado e algumas lágrimas desceram no seu rosto, como sinal de mudança na sua personalidade. Lembrou-se de Deus como nunca, e lembrando-se igualmente de Maria Santíssima, na grande intensidade de amor que poderia desprender do seu coração, falou a Jesus: Senhor, que vejo neste instante comovedor, como pode a ignorância matar quem se entrega somente para o bem das criaturas e destruir irmãos que somente pensam e fazem a caridade, cortar cabeças de homens que vivem o amor do Evangelho, que em nada buscam as suas satisfações pessoais? Onde estou que vejo essa calamidade moral enfronhada em uma estupenda vingança, onde o ódio e a vaidade geram puramente a morte? Quero também morrer como esses homens, para que o meu sangue sirva de luz para o despertar dos corações que ainda vivem nas trevas. Peço-te que me ajudes a fazer o que devo para o bem maior. Não quero retardar a minha marcha diante das necessidades humanas e do meu dever para com teu Evangelho. Sinto algo falar-me a consciência, que devo avançar. Entrego-me em tuas mãos. Faz em mim segundo a tua vontade e ajuda-me a esquecer a minha se ela estiver errada. Fernando, tomado por força desconhecida, sentiu-se dominado e, entregando-se em resistência ao comando superior, passou a escutar a voz que no centro de sua cabeça falava em tom suave, mas mesclado de energia divina. Fernando, eis que algumas das minhas ovelhas sucumbiram, não por faltar-lhes céus nos corações, nem por carência de fé no mundo íntimo que povoa os sentimentos. Foi por ignorância do povo que exige sacrifícios para crer. Nasceram com o destino que escolheram para ajudar os que sofrem de insegurança, para os que sofrem com a dúvida, com o orgulho e o egoísmo, para os que sofrem por apego às coisas terrenas, por ódio e vingança. Quanto a ti, deves alinhar a tua vida na vida destes frades que mostram o Evangelho à luz da verdade, que expõem a boa nova na sua expressão mais pura, para que a época possa reverenciar. É o homem ouvindo novamente os primitivos conceitos que deixamos como herança para a humanidade. Não te entregues à quietude nem a pomposas roupas que despertam o luxo nos vacilantes da fé. Procura a simplicidade revestida de sabedoria, o amor tocado de fé e o perdão inundado de esperança, para que possas converter a muitos para uma dignidade de vida, que pode e deve alcançar a felicidade.
Não lutes por pátria, por religião ou por filosofias transitórias. Luta para implantar o amor, a fé e a caridade, primeiramente em teu coração, para depois ajudar os outros a fazerem o mesmo nessa grande conquista. Antes de falar, procura viver o que ensinas aos outros, porque o exemplo é força de Deus, que nunca se apaga da visão humana e, quando é eivado do bem, jamais deixa de brilhar na eternidade. Muitos pensam que estou ao lado direito do Pai, que estás nos céus. O lado direito é o lado bom dos homens, aos quais incentivamos, inspirando-os para que multipliquem suas sementes de luz em todas as direções da vida. Nilson, eu acho que a Cláudia queria falar alguma coisa. Cláudia? Oi. Não, a leitura é tão boa, tão gostosa, ainda mais nessa voz maravilhosa, né? Neuza, você vai fazer irradiação? Vou. Eu estou no hospital, tá? Com minha mãe. Então, só queria que você voltasse assim uns pensamentos. Mas tá tudo bem. Vamos que vamos. E vocês estão vendo que tem 3 estrelas aí em mim? Que eu não sei de onde saiu isso. Eu estou iluminado, mas tudo bem. Não, era só isso, Neuza. Só para te pedir um olhar atencioso aqui no hospital, tá? Gratidão, minha querida. Você já está iluminada aí, já é o canal. Você já... Pois é, tô aqui com 3 estrelas em mim, só eu tô vendo, não sei. Só você. Que bom. Então vamos lá. Irradiação.